lá. Sabe aquele ponto exato onde a ciência e a justiça se encontram? Pois é exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje, no mundo da medicina legal. Vamos entender como um único exame pode ser a peça que faltava para resolver um julgamento inteiro. Fica a grande pergunta, né? Como é que a ciência, com seus procedimentos médicos todos detalhados, consegue entregar as respostas que o sistema de justiça tanto precisa? A gente vai descobrir como evidências que não falam nada, na verdade, se tornam a base para decisões que mudam vidas. Para a gente não se perder nesse caminho, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, o que é a perícia. Depois, quem faz esse trabalho. Aí a gente vê como ela funciona, como tudo vira documento e, por fim, qual o impacto disso tudo lá no julgamento. Então vamos lá, começando pelo começo. O que é, afinal de contas, uma perícia médico-legal? E para que ela serve dentro do sistema de justiça? Olha só, a definição já entrega muita coisa. Não é um exame médico qualquer, né? É um procedimento que tem que ser pedido por uma autoridade e o único objetivo é esclarecer fatos para a justiça. E um detalhe que faz toda a diferença, a perícia lida com vestígios de caráter permanente, ou seja, aquelas evidências que não somem com o tempo. E o campo de atuação, minha gente, é gigante. A perícia pode ser feita em pessoas vivas, para checar uma lesão, por exemplo, em cadáveres, para descobrir a causa da morte, em animais, que às vezes carregam pistas importantes, e até em objetos, como uma arma ou uma peça de roupa, procurando por vestígios biológicos. Beleza, já entendemos o que é a perícia. Mas quem é a figura central por trás desses exames? Quem são, de fato, os olhos e os ouvidos técnicos da lei? A palavra-chave aqui é essa: experto, especialista. O perito é um médico legista, um expert com uma única missão: ser técnico. O trabalho dele não é dar palpite sobre quem é culpado ou inocente. É usar a ciência para examinar e relatar os fatos do jeito mais objetivo possível. Essa divisão de papéis é fundamental. Pensa assim: de um lado, o perito, que examina e relata. Do outro, o juiz, que julga. O perito entrega a matéria-prima científica, os fatos, e aí o juiz pega essa informação, junta com as outras provas e forma a sua decisão. É essa separação que garante a imparcialidade do processo. Tem até essa expressão em latim que resume perfeitamente a ética do perito: visum et repurtum. Significa basicamente visto e referido. Ou seja, o perito só pode colocar no relatório aquilo que ele viu, que ele observou com os próprios olhos nos exames. Nada de achismo, nada de especulação. Só a ciência pura e observável. Certo. Então, vamos para a parte prática. Como é que uma perícia acontece de verdade? Quais são as peças que formam esse quebra-cabeça? O ponto de partida de quase toda perícia é o famoso corpo de delito. E um detalhe importante, isso não quer dizer só um corpo humano não, viu? É o conjunto de todos os vestígios materiais que um crime deixa para trás. Pode ser uma lesão, uma arma, uma mancha de sangue, é a prova física de que o crime aconteceu. E aqui a coisa fica séria. Presta atenção. Quando um crime deixa vestígios, a lei diz que o exame de corpo de delito é obrigatório. É uma regra tão rígida que nem a confissão do acusado serve para substituir esse exame. Se a prova física existe e não foi periciada, a validade do processo todo pode ir por água abaixo. Para guiar o trabalho do perito, a autoridade manda umas perguntas bem específicas que são chamadas de quesitos. Olha esse exemplo aqui num caso de homicídio. As perguntas são diretas, objetivas, elas focam exatamente naquilo que a justiça precisa saber para entender o que aconteceu. Ok, o exame foi feito, as descobertas estão lá, mas como é que isso vira uma prova de verdade, daquelas que podem ser usadas num tribunal? É aí que entram os documentos da medicina legal. O documento que oficializa tudo isso é o laudo pericial, e a estrutura dele é super metódica. São 7 partes. Começa com o preâmbulo, que diz quem é quem no caso. Depois vem os quesitos, as perguntas oficiais. O comemorativo é um resumo da história. A descrição é o coração do laudo, onde o perito detalha tudo o que viu. A discussão é a análise técnica disso. As conclusões dão o diagnóstico final. E, por último, as respostas aos quesitos, fechando o ciclo. De todas essas partes, a descrição é, sem dúvida, a mais importante. É aqui que aquele princípio do visum et repertum, o visto e referido, ganha a vida. O perito descreve em detalhes minuciosos tudo o que foi observado, sem interpretar nada.
É como se fosse a fotografia científica da evidência. Também é bom a gente saber a diferença entre laudo e parecer. Pensa assim, o laudo é o relatório oficial do perito que foi nomeado para o caso. Ele tem valor de prova. Já o parecer é mais como uma segunda opinião técnica que uma das partes pode pedir, por exemplo. O peso que ele vai ter como prova, bom, aí quem decide é o juiz. E, finalmente, a gente chega no tribunal. Como é que essa prova científica, toda cuidadosa, toda documentada, é usada para formar a decisão de um juiz? Tem um princípio fundamental no direito que diz que o juiz é o peritus peritoro. Sabe o que isso significa? O perito dos peritos. Quer dizer que, por mais forte que seja a prova científica, o juiz não é refém do laudo. Ele tem a palavra final e pode até discordar da perícia, desde que explique muito bem o porquê, com base em todas as outras provas do caso. E se os próprios peritos discordarem entre si? O sistema tem um passo a passo para isso. Primeiro, a divergência fica registrada. Depois, chamam um terceiro perito para desempatar. Se mesmo assim o impasse continuar, aí a bola está com o juiz. Ele decide, mas com um detalhe crucial. Tem que justificar, nos mínimos detalhes, porque escolheu um lado e não o outro. E tudo isso nos leva ao peso gigantesco da responsabilidade. Um erro na perícia, mesmo sem querer, pode ter consequências devastadoras. Pode botar um inocente na cadeia ou deixar um criminoso solto. A precisão científica aqui não é só um detalhe técnico, é a base para que a justiça não cometa um erro terrível. É por isso que a missão do perito é vista como algo quase sagrado, que se apoia em 3 pilares. A ciência, que é o conhecimento, a técnica, que é saber aplicar esse conhecimento do jeito certo, e, talvez o mais importante, a consciência, que é o que guia o perito a agir com ética e responsabilidade a cada passo. A medicina legal nos dá um método super rigoroso para encontrar a verdade nos fatos. Mas essa dança entre a ciência, a interpretação humana e a decisão final da justiça deixa uma pulga atrás da orelha, né? Será que essa é a fórmula para uma justiça perfeita? Ou só o mais perto que a gente consegue chegar dela?